A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida à sua casa. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma. Culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. E bateu a fome? Baixe o aplicativo Uber Delivery. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela, a minha lindeza, sabe o que é? O meu... Sou puro design. Puro design. Puro design Você é uma obra-prima de design. Obra-prima de design. Quando Deus foi fazer você... quando Deus te desenhou, ele tava namorando, né? Já cantava o Armandinho, fez essa música pra mim. Mano, chata, todo né? produto tem solução? Todo produto tem solução? O design, ele transforma, eu acho que o design é a solução, né? O design é a solução. Não é o tudo. produto a solução. Não é? O produto é só um produto. É só um produto. E ele, Mano Dal Ponte, que tem história, né? Na área de design. Já foi professor de design? Eu fui também. Agora eu preciso ser radialista. Incomoda menos. Até porque quem está à sua frente hoje, né? Aqui bem mais, né? O cara tem um currículo daqueles, né, maninho? Cara grande. O Programa do Avesso está no ar. No ar hoje. Estamos hoje é online, terça-feira, ao vivo e a cores. Ao vivo, você entra lá, vai Programa do Avesso, procura no Facebook, entra no 48, faz o que você quiser, procura a gente, você vai achar. Entendeu? Estamos por tudo. Mandem oi. 988340678. Manda pergunta. Se você acha que o design não é importante, você nem escuta esse Avesso. A importância do design. Entendeu? Vamos falar sobre o design hoje. Pra mim, o design é a essência que move o mundo. Move o mundo. Tudo é design. Você concorda, professor Antônio? Já percebi que vou ter que entrar no ritmo. Vai ter que entrar no ritmo. Ele é português. Antônio Cruz Rodrigues. Bem-vindo. Muito obrigado. Ao Brasil, a Criciúma, ao Avesso. É um prazer muito grande estar aqui. Já me tinham avisado que vocês os dois eram terríveis. Terríveis? Adorei, terríveis. Terríveis, mas não é assim, muito provocadores e eu estou preparado. Não, professor, não é tanto assim. Eu nem comecei falando português. Não? Eu comecei de boa, falando brasileiro. Tá bem, muito Por que a gente sempre acha que sabe falar português, professor? A gente não sabe. Eu entendo o brasileiro bem. Portanto, venham as perguntas. Que venham as perguntas. Professor, eu acho um charme esse sotaque. Chegou hoje? Diga? Chegou hoje de Portugal? Ou veio ontem? Cheguei ontem, cheguei a Florianópolis e dormi cá hoje. Tá bom, olha, tá certo. Veio fazer o que em Criciúma, professor? Venho participar num conjunto de eventos organizados pela ASIC. O de hoje à noite, para mim, tem um significado muito importante que tem a ver com o bairro da juventude. Ou seja, a receita que vem das inscrições de quem vai participar nesta palestra vai para o bairro da juventude e devo dizer que isso é fascinante. Você esteve lá. Estive lá. Saiu encantado com a instituição, é verdade? É verdade, acabei de sair de lá agora mesmo, venho com o coração apertado. É verdade, professor, não tem quem não vá no bairro que não saia com o coração apertado. Mas nós ficamos muito felizes, professor, aqui com o trabalho que o bairro realiza. É um trabalho maravilhoso. É redondinho, professor. É maravilhoso. Redondinho. O Antônio Cruz Rodrigues é especialista da Escola de Design de Portugal e doutor em Design da Universidade Europeia, mano. Exatamente. Entendeu? Hoje vai proferir, né? Ministrar bonito, uma palestra. Trend Profile, da tendência ao produto. Professor, o design tem mudado o mundo significativamente? O mundo muda pela mão do design? Deveria mudar. Deveria, mas não muda? Ainda não muda? Ainda não muda. E não muda porque o design tem que alargar a sua área de ação. Mas quando, por exemplo, se a pessoa que ligou o rádio agora, né? Estou falando com o professor aqui, doutor em design, e ele acha que design é desenho, né? Ele acha que design é desenhar. Que conceito nós estamos falando de design? Nós estamos falando de conceito criativo, o conceito de essência, o conceito de ideia, do que nós estamos falando? Tem a ver com aquilo que entendemos por desenhar. Todo mundo entende, né? Por desenhar, né? Sim, mas as pessoas olham para o desenhar como uma ação técnica. Né? Uma ação técnica. E o desenhar não é uma ação técnica. Desenhar é idealizar uma sociedade onde o desenho é uma forma de
transmitir e registar aquilo que se pretende alcançar. O desenho não é só uma dimensão técnica. O design ele é um reflexo da própria cultura local, né, professor? Sem dúvida. De todos os níveis, né? Quer dizer, você quer conhecer uma cultura, é só você olhar os prédios, os acabamentos, você olhar as pessoas, como as pessoas se vestem. Isso é design, né, professor? É que tudo é design, gente. Eu fico meio confusa quando falo em design, assim, professor. Não é muito amplo falar em design? Eu direi que podemos dizer que tudo é design. Tudo tem a ver com imaginar, conceber e registar. Mas a pergunta que me está a fazer, apanhando, digamos, entrando em... Eu conheço muitas culturas pelo mundo todo. Já estive, felizmente, através do design, já viajei por todo o lado. E é uma realidade que aquilo que essas culturas exprimem através daquilo que criam, que podemos chamar de design, reflete essas sociedades, não é? De alguma forma, há pouco vinhamos no carro e o colega dizia que ia visitar a Alemanha e eu disse imediatamente que a Alemanha, cuidado que a Alemanha é demasiado perfeita. É demais, né? Não tem imperfeições. Não tem, professor. Incomoda, professor? Incomoda. Portanto, facilmente, quando não se tem imperfeições, pode tornar-se uma grande imperfeição. Parece irreal demais por ser perfeita? Exatamente. Depois estávamos a olhar à nossa volta, estávamos a olhar a estrada e eu apontava, olha ali os buracos na estrada, olha ali os cabos de eletricidade. Isto só acontece nos países que de alguma forma ainda têm imperfeições. Isso é muito bom. Essas imperfeições são traços da cultura e da própria evolução? São exatamente, exprimem a forma como se pensa. E exprimem, por exemplo, uma coisa muito importante que é a tranquilidade. Mas por que tranquilidade, professor? Qual é a relação? Fazer quando é preciso fazer, não programar, não planear demasiado. Não ser muito duro, muito reto, muito metódico. Então essas imperfeições são positivas, poderíamos dizer. Somos imperfeitos, né, enquanto seres, não somos perfeitos, professor. Sim, exatamente. Portugal também tem isso. Lisboa, estávamos a falar de Lisboa aqui há pouco, e eu acho que Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo e tem muitas imperfeições. Mas Portugal virou um queridinho dos brasileiros, professor. Os brasileiros estão viajando muito para Portugal agora. Os aviões estão sempre cheios. Tá bacana, é verdade. Virou um destino... Eles se encantam com Portugal, né? E dizem não há lugar que vazio, não há lugar vazio. Em Portugal? Não há lugar vazio nos aviões. No avião para lá. Nós temos cada vez mais alunos brasileiros. Isso é bom, professor, esse intercâmbio, essa troca? É essencial. Portanto, na cultura universitária, tomando como exemplo, uma turma, nós chamamos a turma as classes, não é? Ou seja, o grupo de alunos que estão, não sei como chamam aqui, numa classe, numa aula, se forem constituídos por apenas portugueses, não funciona. E como é que vocês enxergam o nosso Brasil? Como é que enxergamos? Se fosse dar, em algumas palavras, professor, se fosse definir o Brasil. Intuitivos, criativos e um sorriso sempre a acompanhar. Felizes? Sim. Sorridentes? Sim. Intuitivos, criativos, sorridentes e amigos. Amigos? A gente brinca com a história do português, mas a gente adora receber. Aqui no Brasil, acho que vocês sentem muito isso. Nós gostamos de receber pessoas de fora. A gente fica feliz, é verdade. E a audiência já tá aqui, ó. Pete, que sotaque lindo! Ô, professor, o que vocês estão vendo do Brasil desse momento nosso econômico e político e social lá fora? Como é que a gente está se vendendo nisso tudo? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de abrir aqui a televisão. A TV no Brasil? Não. É muita tristeza? O que é? É muita... ou seja, para ser muito concreto e direto com isso, a imagem que temos do Brasil em Portugal é extraordinária. É extraordinária. O Brasil nos encanta, todos queremos vir para cá, visitar, viver. O Rio de Janeiro, o professor falou que é maravilhoso. Sim, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo, para mim. Não é? Mais que Lisboa? Um bocadinho mais. Um bocadinho. Tá bom. Portanto, temos claramente uma vontade muito grande de vir cá e estar cá. E devo dizer que quando conhecemos os brasileiros cá, acrescenta a ideia que já tínhamos deles lá. Melhora? Melhora. Ainda mais. Não é? Ainda mais. E o design brasileiro, professor? Não dá pra... A gente vai ter que especificar, né? Por exemplo, o design de moda brasileiro é bom? Eu devo dizer o seguinte, é que é um povo naturalmente criativo. Basta olhar para a música.
Portanto, geneticamente é um povo que cria. Tem enormes artistas no plano da pintura e da arquitetura. Portanto, há uma intuição criativa do brasileiro extraordinária, que deve ser potenciada no design. Existem referências externas do Brasil, por exemplo, no design, que de fora... Não me pregar ratoeiras, nem rasteiras, porque eu depois não me lembro dos nomes. Vou ficar mal visto. Qual que é eles aí ajusta? Não pergunta. Ratoeiras e rasteiras. Pergunta nomes. Não me pergunta. Você falou, por exemplo, professor, Eu aqui conheço muitas pessoas ligadas ao design, obviamente. O João Luís Riete, a Roseli, o Freddy Del Campo, julgo que é assim como se chama o designer. Conheço muitos, né? A Lucy, a sobrinha neta do Oscar Niedermayer. Conheço muita gente. Gabriel Patrocínio. Enfim, estou bem informado sobre designers e brasileiros e também de académicos brasileiros. Tá bom. E o que define um designer, professor? Um bom designer? Quais são as qualidades principais de um bom designer? Eu julgo que a maior qualidade de um bom designer é o desafio que põe para si no âmbito de contribuir para uma sociedade melhor. Independente do design que ele está trabalhando. A questão essencial é qual é o seu objetivo. Como é que se quer envolver na construção de uma nova sociedade. E isso leva a uma colagem imediata ao bairro da Juventude. Porquê é que me encantou o bairro da Juventude? Porque ali passa-se também isso. De alguém que, através dos jovens, formando-os, quer contribuir para a construção de uma nova sociedade. Não há design, não há designers se o propósito principal não for melhorar a sociedade, refletir sobre a sociedade e depois melhorá-la através dos objetos que a compõem, porque aí é que se materializa o design. Não é? O design é uma técnica. Há muito aquela ideia de que quem vai para design é alguém que tem jeito para desenhar. Enfim, não é isso. O design é muito mais do que isso. Você não precisa nem saber desenhar para ser designer, professor. Você pode só entender do contexto, né? Depende de onde você está inserido. Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque pensar uma nova sociedade é desenhá-la. O designer ele tem que ser inquieto por natureza, professor? Ele tem que ser alguém muito inquieto? Inquieto, não alinhado, revolucionário, provocador. Provocador, eu gosto dessa palavra. Tem que ser tudo isso. Eu acho que o design ele tem essa função, né? De tirar as pessoas da zona de conforto delas, exatamente, né? Exatamente. Né? Oferecer... Professor, por exemplo, hoje a Apple está lançando os novos produtos. Hoje, sim. Daqui a pouco, acho que começa a conferência. A Apple é uma grande referência, professor. Como é que se avalia a Apple nessas evoluções dos últimos 20 anos? É puro design? Porque o Steve Jobs sempre vendeu esse conceito, né? Que ele colocou o design e a funcionalidade acima do próprio produto. Isso é uma verdade ou não? Eu julgo que tem muito a ver com tecnologia e comunicação, não é? Comunicação. A agilidade com que se comunica. Hoje é muito difícil não chegar... Daqui a um bocado não estamos a falar das redes sociais e das aplicações todas e por aí adiante. Isso é apenas uma pequena parte do design. Mas, por exemplo, quando a gente pega o exemplo da Apple, quando Steve Jobs utilizou o minimalismo, né, extremo nos seus produtos, a gente consegue ver isso refletido, por exemplo, na indústria de automóvel depois. Sem dúvida. Você consegue ver... Ele consegue espalhar isso, né? Eu me lembro, por exemplo, das cores dos primeiros sistemas operacionais, elas viraram cores de roupas depois. O design ele pode se apropriar disso? É permitido você se apropriar? Por contágio. Há uma palavra que eu utilizo muitas vezes que tem um lado positivo e um lado negativo. Há uma convergência num determinado sentido. Digamos, essas formas ou esses produtos acabam por influenciar uma convergência num determinado sentido de outras formas, de outros produtos. Nós podemos determinar isso como tendência? Ou essa palavra ela é perigosa no design, professor? Tendência, sabe? Alinhamento. Existe tendência no design, professor? Ora, aí é que está a grande questão. Não é? A tendência, onde é que estão as tendências? Ponto. Onde é que estão as tendências? Onde buscá-las, né? Onde buscá-las. E raramente as tendências estão no produto.
Raramente as tendências estão no produto. As estruturas estão fora do produto, que depois levam ao produto. O que eu quero dizer é que é preciso ter visão periférica. Se a sociedade se move num determinado sentido, as tendências estão ali. Mas eu gosto de ser concreto nas coisas, gosto de dar exemplos, porque aquilo que mais me incomoda são conferencistas, palestrantes, que depois não são objetivos. Eu vou dar um objetivo, um exemplo muito concreto sobre o que é uma tendência, para nós percebermos. De ontem falei com o João Luís Rieto sobre isso. Sabiam que na Europa caminha-se no sentido de quase 50% das pessoas viverem sozinhas? Uma observação que pode fazer. Então, sozinhas, sem familiares? Sim. Sozinhas... E vivem sozinhas não é só porque vivem sozinhas porque se divorciaram ou porque tiveram um problema na sua vida. Vivem sozinhas porque querem viver sozinhas. Por opção. E isso é uma questão, não é? Já vamos chegar a um exemplo, não é? É uma questão. Vivem sozinhas. Mas eu posso ir mais longe. E vivem sozinhas porquê? Porque a sociedade se caminha no sentido deste tipo de família. Eu direi que há uma compreensão para este fenómeno. Podemos ser negativos, dizer que são egoístas, querem viver sozinhas, por exemplo. Não é? Certo. Ou podemos dizer outras coisas. Portanto, eu posso ir na cadeia de explicação do fenómeno. Mas se eu vier mais para dentro, o que é que se traduz isso? Traduz-se numa coisa muito simples: casas mais pequenas. Já estamos a dar um objetivo. Casas mais pequenas. Eu poderei dizer que a maioria das casas em alguns países na Europa, ou uma grande parte das casas, por incrível que pareça, tem menos de 50 metros quadrados. Não é? Significa que essas casas, já viu o caminho que eu estou a levar até chegar a uma coisa. Portanto, a tendência é onde está num ambiente, uma sociedade que caminha neste sentido. No estilo de vida. É, no estilo de vida. A meio está pessoas a viver sozinhas. Antes disso está outras coisas. O egoísmo, a sobrevivência, etc. Pronto, eu chego a casas mais pequenas e vou dar um caso concreto de produtos. Se as casas são mais pequenas, têm menos portas. Não é? Menos portas. E se têm menos portas, têm menos puxadores. Portanto, repara uma coisa. Portanto, significa que vendem-se menos puxadores. Portanto, a tendência, qual é? Qual é a tendência? É o puxador ou perceber que o puxador já não faz sentido? A ver? A indústria dos puxadores tem que entender que... Exatamente. Que a tendência está fora. É preciso ter visão periférica. É preciso perceber que uma sociedade que caminha num determinado sentido, onde esse caminho a meio dá pessoas a viver sozinhas e casas mais pequenas. E a gente pode dizer, por exemplo, que nesse contexto a quantidade de produtos para pessoas vivendo sozinhas, de produtos de consumo totalmente diferente. Vão ser totalmente diferentes. Frigoríficos, sofás... Coisas menores, de quantidade menor. Portanto, o desafio para as empresas é compreender isso. Não é replicar... É o indivíduo que faz puxadores. Se replica puxadores, quando der por ela já fechou a fábrica porque não consegue... Não entendeu. Isso aconteceu, não é? Isso é verdade, é um fluxo. Mas, por exemplo... Não percebem porque é que fecharam a fábrica. Eles fecharam a fábrica porque não perceberam a tendência. Não é porque os puxadores eram bons, ruins, ou bonitos, ou feios. Aliás, eles cometeram um erro. Faltou a visão, né? Faltou a visão. Eu vou dar outro exemplo muito concreto, E o que é que fizeram estas fábricas de puxadores? Fizeram uma coisa extraordinária, foi... Ok, estamos a deixar de vender puxadores, vamos fazer fechaduras. O que é que eles fizeram? Ampliaram o problema, adiaram a morte. Mas ficaram a dever mais. Investiram. Portanto, isso acontece. Diz-me assim, bom, então o que é que as empresas têm que fazer? É ter um raciocínio semelhante a este que tivemos agora sobre puxadores. Quem faz cerâmica, quem faz automóveis, quem faz... Professor, o cerâmica você puxou, eu lembrei de um exemplo. Eu era professor de design numa faculdade de cerâmica, em Tijucas, na Porto Belo. E eu me lembro que o chefe de design da Porto Belo, da indústria cerâmica, ele ia viajar para a Europa, na Cerzai, porque ele queria procurar as tendências, Pete, as tendências de cerâmica. E aí ele voltou e assim, como é que foi, professor? Ele assim, sabe qual é as tendências de cerâmica desse ano? As pedras brasileiras. Então eu precisei sair do Brasil, né? Para que um europeu me dissesse que este ano a tendência seria as pedras brasileiras. Tem muito isso, professor design, essa miopia, acontece muito? Você não vê? Está do teu lado? Infelizmente isso acontece quase sempre.
Quase sempre, não é? Nem vemos os vizinhos, porque os vizinhos estão fechados, não deixam ver. Provavelmente ele foi a uma feira onde apanhou essa tendência, não é? Mas repara, é sempre, mesmo aí é sempre uma tendência estética que resulta de uma matéria-prima, não é? Não é o estilo de vida, né? É uma tendência estética. É isso mesmo. Entendi. É totalmente estético isso. Ó. É uma escolha, né, professor? Alguém escolheu, né? É que a pergunta é qual é o equivalente ao puxador? No campo da cerâmica, no campo do pavimento. O que é que temos? Que reflexão é que uma empresa que faz portanto, mosaicos, ladrilhos, azulejos, que reflexão é que deve fazer para não cair no mesmo erro que caiu aquela fábrica dos puxadores? Isso é que é... Portanto, no fundo isto vai chegar à primeira pergunta que fez, o que é o design? O design é quem consegue entender isto. Digamos, as escolas de design, basicamente o que têm que fazer é introduzir conteúdos, substância intelectual, que lhes permite claramente ter esta visão periférica. Isso é o grande desafio. Olha, desafio é fazer um programa ruim com o professor, Pete. Muito bom. Maravilhoso, tá dizendo, hein? Olha, olá, maravilhoso. Em Londres eu morei vários anos em um flat, professor, com 25 metros quadrados e vivi muito confortável. Às vezes o espaço é desnecessário. E tem pergunta aqui, professor, mas eu vou fazer na volta. Na volta? Vai. Quem tá aqui hoje conosco? Antônio Cruz Rodrigues, ele que é especialista da Escola de Design de Portugal, doutor em Design da Universidade Europeia e hoje faz palestra aqui em Criciúma, na SIC, palestra aberta ao público. Aberta ao público? Vamos falar da palestra na volta? Volta. Beleza, a gente já volta aqui no programa do Avesso. Alô, galera, sou o fotógrafo Ron Magalhães, do Rio de Janeiro, e também curto o programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga e Spoleto Nações Shopping Criciúma. E bateu a fome? Baixe o aplicativo Uba Delivery. Voltamos, Pitbúrigo, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. No e eu programa tenho do um Avesso? recado aqui, pra Maria Luísa Teixeira Cardoso. A sua carteira de habilitação foi encontrada. Ah, é? Quem conhecia a Maria Luísa, o ouvinte tá dizendo, Pete, vamos ajudar porque dá trabalho fazer outra. Dá trabalho. Dá trabalho fazer outra. Mas... Hoje aqui com a gente, o Antônio Cruz Rodrigues. Me falaram que ele participou do Walking Dead, é isso, mano? Estamos zoneando com ele aqui. Tiraram foto no avião, professor? Dizendo que o senhor era o ator? Com medo de mim, porque ele é o vilão. Ele é o vilão do Walking Dead? Então estavam com medo. E avisaram mal, mas aquele é mau. E não é por cima é mau. Tá bom. Ô, professor, você vê muito filme, muita TV, como é que é? Se inspira muito nessas coisas? Muito. O que o senhor gosta de assistir? Eu devo dizer que aquilo que mais me fascina é a estrutura e a construção das séries. Devo dizer que gosto muito da forma como constroem as séries e gosto da forma como constroem os personagens. A narrativa, o personagem... Novela não assiste? Não. Sabe que as novelas do Brasil são boas? Eu sei que são boas, mas eu não assisto. As novelas têm uma vantagem muito grande, que é posso entrar a meio, percebe-se sempre, no final percebe-se sempre, não é preciso acompanhar os episódios. É só ver um dia, né? Ver um dia. Pega o primeiro e o final. O Rafael tá dizendo o seguinte, me incomoda muito o estrangeirismo da língua. Vocês portugueses usam o t-shirt, mas por opção, já que tem a palavra portuguesa para o mesmo produto. Por que não existe uma palavra conceitual para design em português? Acho que no mundo não existe, né, professor? Essa pergunta é uma pergunta que eu não sei responder. Vale €1 milhão a resposta? Rafael? Eu não sei. Nós chamamos design porque sempre chamamos design. Não sei responder. Aliás, eu julgo que mais tarde ou mais cedo ela é adotada por completo. Eu não sou um especialista, mas devo dizer que qualquer dia está no dicionário de português. Ô, professor, o que é mais difícil ensinar no conceito do design? O que é mais difícil fazer os alunos entenderem? Eu julgo que é aquilo que falámos antes. Buscar a visão. Buscar a visão. É convencê-los de que podem ter um papel fascinante na construção de uma nova sociedade. E até onde vai o papel de um design dentro de uma organização, professor? Quão responsável ele é pelo sucesso de uma organização ou de um produto? Eu direi que será tão responsável quanto a oportunidade que tiver de participar numa construção do próprio desenho da empresa. Porque eu gosto muito de falar de desenhar uma nova sociedade.
mas também precisamos desenhar novas empresas. E começa a aparecer alguns especialistas, alguns textos, alguma investigação deste design que é o design da empresa. Aliás, há um curso que não é relativamente recente em alguns países, que é Design Management, que basicamente tem a ver com formas de incorporação de design à atividade. Em qualquer atividade? Sim, sim. Não só atividades com fins lucrativos. Aliás, isso... Eu sei que vocês não fizeram esta pergunta, mas eu não gosto de responder como se me a tivessem feito. Preciso estar muito atento que o mundo não é feito só de clientes. Existe uma visão sobre a sociedade, sobre o design, sobre imensas atividades, e entendo a pessoa como um cliente. Nasce-se a dever, morre-se a dever. E no dia em que percebemos que o mundo não é só constituído por clientes, a própria área de intervenção do design aumenta imenso. Isto é muito importante. Professor, a gente vive ontem, o nosso entrevistado, né, Pete, ele citou o livro Sapiens. Sim. Né? E no livro ele dizia que existiam 3 grandes movimentos na era da humanidade, por exemplo, a era agrícola, a revolução industrial, a nova era tecnológica. Né? Qual é a próxima era, professor? A era humana? A gente vai voltar mais para nós, seres humanos? Eu gostava que fosse. Eu gostava que fosse. Eu acredito que vai ser, professor. Mas isso implica voltar atrás. Mas o quê? Voltar a refletir sobre algumas épocas em que éramos mais humanos. Tínhamos mais tempo, éramos mais tranquilos, não nascíamos a dever, não éramos todos clientes. É possível, professor, voltar? Não é difícil? Crer. Temos que crer. Temos que crer. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Eu digo aí que é uma época que é preciso voltar à história atrás. Né? Porque também há coisas boas no passado, não é tudo mal. Se a gente pegar o exemplo que você usou, professor, antes, que na Europa as pessoas estão vivendo mais sozinhas por decisões, né? A gente vai entender, por exemplo, que o desperdício vai diminuir. As pessoas estão viajando mais, não estão? Estão investindo mais em viagem. Quer dizer, estão se voltando mais para si, não estão, professor? Eu estou me voltando mais para o que me completa e não para aquilo que me completa como produto. Isso é uma verdade, professor? As pessoas estão buscando mais essências e menos produtos? Ou... Estão. Eu direi que é quase um período de reflexão sobre o que é que as pessoas querem para a vida delas. Eu acho que há uma parte aqui, o facto das pessoas viverem sozinhas, também tem a ver com uma recusa de viver numa sociedade com a qual já não se identificam. Eu direi, o viver sozinho não é só porque a vida trouxe esse drama. Tem a ver com uma opção, aliás, é o que estava a dizer há pouco, não é? As pessoas vivem sozinhas porque querem cuidar delas. O viver sozinhas não quer dizer que não convivam, ou que não tenham amigos, ou que não tenham relações, têm-nas fortes. Mas o que é um facto é que há um repensar da vida da pessoa, onde um dos aspectos que está a ocorrer é o número de pessoas que vivem sozinhas. E nesse aspecto, o brasileiro tem muito a aprender com o português? Nessa evolução íntima, interior? Não me parece. Acho que há conteúdo suficiente no Brasil para eventualmente fazerem as suas opções. Eu não estou a dizer que é isso que acontece aqui, de viver sozinho, não é? Não tenho dados sobre isso. Em São Paulo a gente já vê uma migração bem significativa para isso. Para flats menores, Sim, mas há uma coisa que está a diminuir na Europa. Lembram-se do Yuppie, daquela figura do Yuppie, o indivíduo todo direcionado para a carreira, para o profissional. Não é isso que está a acontecer. As pessoas não estão a viver sozinhas porque são obsessivas pela carreira. Não é por isso. As pessoas vivem sozinhas porque estão melhor sozinhas. É um período, é quase um momento sabático da pessoa. Isso, mas tem uma média de idade, professor? Ou não, no geral? Eu julgo... Acima de 30, 35, Sim, 40? Eu acho quando se sai de casa, o número de pessoas que continuarão a viver sozinhas durante muito tempo é muito grande. Não estamos a falar de divorciados. Tipo, divorciou-se e passou a viver sozinho. Não, há uma opção. Que não casam mesmo? Não casam, depois se tem uma relação com outra pessoa está na sua casa, etc. Isso traz um mundo para o design completamente diferente. Eu gosto de dar exemplos concretos. Vamos lá, mais um, adoro também. Concretos.
Se nós formos ao IKEA, conhecem o IKEA, vejam os specs que lá estão, por exemplo, das chávenas, ou dos pratos, ou daquilo que, se andarmos para trás 20 anos, vendiam-se 6, agora vendem-se 2 ou 1. Os sinais estão nas empresas que entendem, que têm visão periférica. O IKEA é um deles. Ou seja, o PEC, né? Menorzinho, PEC, né? quando começam são sinais. Porquê? Porque aquilo convergiu. É quase como que a informação é recebida pelo comportamento de compra, não é? Eles não precisam. Agora é quase uma contradição em relação a eles. Não precisam de pensar muito. Porque se verificam que as pessoas frequentemente, em vez de comprarem 6 chávenas de café, compram 1 ou 2, o que é que está? Qual é o sinal? É muito concreto. A maioria dessas pessoas, em grande quantidade, vivem sozinhos. Agora, a gente pode também usar outro exemplo, quer dizer, se estão vivendo sozinhos, vão consumir menos café, mas podem consumir um café de maior qualidade? Sim. Quer dizer, eu por viver sozinho, eu posso escolher comprar coisas melhores para mim? O orçamento é completamente diferente. Totalmente diferente, né? A construção do orçamento é completamente diferente. Ô, professor, e nesse caso, por exemplo, de viver sozinho, vamos usar esse grande exemplo. A gente vê também uma tendência meio que mundial, em produto, né? Sobre personalização. Sabe assim, a gente vê essa tendência e cada vez mais as pessoas querem os seus produtos mais personalizados com as suas caras. Mas isso muda o mercado de uma maneira muito gigantesca. Porque eu tenho que começar a tratar indivíduo como indivíduo e não como coletivo. Como é que uma empresa está pronta para ver isso, professor? Tem que ter capacidade tecnológica para responder a isso. Não é? Claramente. E o seu produto, estruturalmente, é que tem que ter a capacidade de receber essa diferenciação. E depois tem que ter capacidade para reagir, como teve o IKEA, em relação aos specs, de reagir a comportamentos. Não é? Ou seja, o produto já tem que ser refletido. Se ele for refletido assim desde o início, é mais fácil. Mas mudar um produto que já está concebido é muito difícil, né, professor? Mudar alguma coisa que já está construída é mais complexo do que criar uma nova ou não? Olha, eu sou um adepto do pensamento subtrativo. Eu vou dizer o quê? E não do aditivo. E a primeira coisa que uma empresa tem que entender é o que não fazer. Mas já tem uma gama de produtos, não é? Tem uma certa dimensão. O que não fazer já matou metade, meio caminho andado. Meio caminho andado. E depois ficou outra parte. E depois vai ter o mesmo raciocínio. Portanto, e a um dado momento é preciso descontinuar produtos. Tão simples quanto isso. Podemos falar que isso é comum em restaurantes também? Sim. Você descontinua cardápios inteiros, né, professor? Você sobra 4, 5 pratos no menu e tá bom. Sim, porque normalmente a dispersão indicia a não compreensão do que se passa. O excesso, não é? Isso é como entrar numa loja de camisas. Se temos demasiadas camisas com riscas, só aumenta a dúvida de compra. Se eu tiver só 2, 3, tá bom. Exatamente. Menos é mais. Eu gosto. Isso é uma tendência, né, professor? É. Isso é tendência? A gente poderia determinar que isso é tendência? Claramente. Isso será falado hoje à noite na SIC? Nessa palestra Trend Profile? Vou falar desta. Pois é, o que é o Trend Profile, professor? O Trend Profile é um programa, é um programa que auxilia. Eu não gosto de auxiliar as empresas de alguma forma a compreenderem a sociedade, a compreenderem perfis. E reparem que eu estou a evitar dizer perfil de consumidor. Eu digo perfis, pessoas, e de alguma forma, entendendo estes perfis, que são, neste caso nós identificamos 7 perfis? 7 perfis. Entendendo estes perfis, podemos de alguma forma tomar a decisão de quais perfis nós devemos considerar para alcançar. O Trend Profile de alguma forma auxilia as empresas a definirem um método ou um trajeto ou um plano de ações para alcançar estes perfis. De onde é que nasce o Trend Profile? Nasce de uma atividade de mais de 30 anos como designer, realizando trabalhos, alguns milhares de trabalhos. Alguns milhares, gosto disso, vídeo. Alguns milhares, viu? Sim. Ele já colaborou com 250 empresas internacionais. Aconteceu, não é? Haja cultura. Aconteceu, não, professor? Eu estava lá, aconteceu. Sim. E que vai desde o Japão, a Austrália,
digamos, os Estados Unidos da América, Singapura, Nova Zelândia. Mas de todas essas culturas, existe alguma que é mais rica em design? Te chamou a atenção, tu diz, olha, é incomparável, igual a tal país, ninguém bate. Eu vou dizer uma coisa que não quero que seja mal interpretada pelo elogio que eu vou fazer. Eu tenho dificuldade em encontrar um povo tão intuitivamente criativo como o brasileiro. E isso não é porque o professor está aqui, né, professor? É porque realmente essa imagem do Brasil. É mesmo assim, a imagem que eu tenho dos brasileiros é essa. Eu costumo dizer aos meus colegas, não vão ensinar criatividade ao Para brasileiro? Não. Há um espaço que é do método, que é o caso do Trend Profile, que faz sentido ali, mas criatividade não se ensina. É verdade, né? Eu acho isso um elogio tão bom pro Brasil. É uma intuição, tão positivo. A música, a arte, a arquitetura. De tantas mazelas que temos, ter essa criatividade é muito positiva, né, professor? Vem com uma intuição brutal. Isso é genético. Aqui eles brincam que o melhor do Brasil é o brasileiro. Concorda? Tem que ser, não é? O melhor do Brasil é o brasileiro. E também sei ver isso e fico fascinado com uma peça, uma cadeira. Aquilo tem ali uma música que é muito difícil de encontrar com a frequência com que se encontra aqui. Isso é aquilo que eu posso dizer. Portanto, eu direi que o principal é entender que, e falando do Trend Profile, é que aquilo que o Trend Profile ajuda é a potenciar essa criatividade. É alinhar ela, quer dizer, é direcionar ela. Professor. Exatamente, porque o brasileiro, se entender e receber esta informação, claramente consegue criar. E eu tenho essa experiência com alunos brasileiros. Eles são dedicados, professor, os alunos brasileiros? Muito. Quando estão fora? E eu tenho tido alunos brasileiros brilhantes. Também temos tido maus, como temos maus alunos portugueses e franceses, espanhóis, de todo lado. E há ali uma genialidade última, que é curioso, que há sempre mais qualquer coisa que vem dali. Sempre tem um... Sim, ali o ano passado tive essa experiência. Sempre pode esperar alguma coisa a mais que vem. Sim, e então quando é construída não é emparedar a criatividade, quando é construída com algum raciocínio metodológico, então melhor ainda é. É aquilo que eu vos posso dizer sobre o Brasil e os brasileiros. Tá bom. Quem tá aqui hoje, Pitbull, com esses elogios todos, olha aí. Agora a gente vai ficar até bobo agora aqui, o brasileiro vai ficar melhor ainda, vai. Antônio Cruz Rodrigues, nosso professor especialista da Escola de Design de Portugal e doutor em Design da Universidade Europeia, que está em Criciúma para uma palestra hoje à noite sobre design. Gosta de uma boa cerveja, pessoal? Gosto. Ou não? Gosta de um bom vinho? Gosto de uma boa cerveja. Uma boa cerveja, olha aqui, ó. Portugal faz bons rótulos? Portugal tem boas cervejas? Tem algumas. Já fazemos cerveja há alguns anos. Alguns milhares de anos, né? Alguns milhares, olha aqui, ó. Se você gosta de uma boa cerveja, professor, 100 tipos de chopp, música boa e uma ótima gastronomia. Pitbull, aonde? Uruçanga. É óbvio, no Festival Sexta, da sábado, Cerveja. domingo. Agora, nesse final de semana, você não pode perder, tá bom? 15, 16 e 17 de setembro, no Parque Municipal de Uruçanga, que o professor tinha que conhecer, né? Uruçanga, o professor tem que conhecer antes de ir embora. Tem espaço kids para os seus pequenos, palestra sobre harmonização de cerveja, queijos e boa música. Aí é perfeito demais, né, professor? Queijo, cerveja e música. É fantástico. Aí é design Brasileiro puro, né? no comando da festa? Aí é design não tem puro. como dar erro, né, professor? Exatamente. Agora, né, que falar em boa música, tem Banda Alheia, Vigário Jack, tem Redneck, tem Gazu Acústico e muitas outras bandas. Você não pode perder o Festival da Cerveja de Uruçanga e a gente já volta aqui no programa do Avesso. Amanhã eles estão aqui no Avesso. Amanhã eles vêm no Avesso Pessoal contar essa história, do né? festival. A gente volta com o professor para o último bloco do nosso programa e fala um pouquinho de... Trend Profile. É bonito isso, hein? Então, galera, aqui é o Jonas Tatu. Fica o convite aí pra mim tatuar o avesso em vocês. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga e Spoleto Nações Shopping Criciúma. E bateu a fome? Baixe o aplicativo Uber Delivery. Voltamos, Pittsburgh, pro Voltamos nosso aqui no último bloco do Avesso. Acabando. Gente, 4 minutos. Você viu? Nossa, o papo fluiu bom, professor. Fluiu muito bom. A gente se despede, na verdade, né, mano? Pede convida o pessoal pra palestra hoje à noite, né? Antônio Cruz Rodrigues, faça seu convite para hoje à noite. Eu convido toda a gente, eu julgo que esta palestra de hoje está muito orientada para empresários. Da manhã à noite na Unesco está orientada para académicos. E, no fundo, é desafiar e estimular os empresários a desenharmos uma nova sociedade e a sobreviver. E a compreender o mundo digamos, e que caminhos tem este mundo hoje. Nem tudo está perdido, professor. Existe solução? De maneira nenhuma, e o desafio é este e é fascinante. Olha aqui, ó, lembrando que a renda da palestra de hoje é revertida por bairro da juventude. Então, quer dizer, tem mais um cunho social gigantesco e maravilhoso nessa palestra do professor. E as oportunidades que a nossa cidade oferece, né? Que todo dia tem gente boa, tipo o professor aqui em Criciúma, né? Na SIC, a SIC é um berço que todo dia tá aí, ó. Tem evento, então vamos prestigiar, gente, vamos aproveitar que a gente tem essa oportunidade. Show, professor, não dá tempo para muito mais coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nós temos 3, 4 minutos, dessa relação que a rede social nos deu, nessa possibilidade de filtro que o Facebook, o Instagram traz para nós que criamos design, só. Que ele personaliza demais, ele personifica. Como é que é isso? Eu confesso que sou um fã das redes sociais. Não tenho dúvidas nenhumas sobre o quanto são positivas as redes sociais, que nos põem em contacto com o mundo todo, em permanência. E tem 2 aspectos ou 3 muito interessantes. Um deles é que converge na qualidade. É seletiva. É seletiva. Ao contrário do que se possa imaginar, ela seleciona-se... Muito bem, né? Muito bem. E eu gosto de dar exemplos concretos. Se nós formos ao Instagram, o número de fotografias com qualidade é muito maior do que era há uns anos atrás. Diria que há uma convergência no sentido da qualidade. Como há uma convergência no sentido dos assuntos, como há uma convergência, no fundo, no sentido da substância. Portanto, eu sou a favor, claramente, das redes sociais. E devo dizer que uma boa parte das viagens que eu faço pelo mundo todo, elas têm origem em contactos no Facebook da rede social. Eu estou aqui hoje e vou a alguns sítios hoje, e vou ao Rio de Janeiro no sábado, por causa de relações da rede social. Isso, direi de alguma forma, a página da pessoa espelha a pessoa. E acho que é um bom veículo para a pessoa fazer passar informação. É design também? Rede social é design? É claramente design. Somos produtos nas nossas redes sociais, professor? Pois a pergunta é terrível. Quanto é que nós somos... Amo terrível. Terrível. Eu adoro perguntas terríveis. Quanto é que a rede... filosoficamente, é quando é que a rede passamos a ser nós e nós não somos a rede. E não somos a rede. Isso é a grande questão que se põe, mas eu direi que vamos deixar rolar. Vamos improvisar. O senhor acha que vai acontecer um grande êxodo, uma grande fuga da rede social daqui a pouco? De maneira nenhuma. Nunca vai acontecer isso, será? Nunca vai acontecer. Só vai a tendência a aumentar mais, professor? A tendência é aumentar mais, apurar as redes sociais, convergir da qualidade. Claramente. Não creio. Aliás, eu direi que se por acaso alguma destas redes sociais com mais expressão acabasse hoje, seria um drama para a maioria das pessoas. Muito triste, né, professor? É verdade, muito triste, acabou o programa. Daí eu tenho que ficar falando com o mano, ó, que tá próximo batendo de papo mim. nós Não dois dá, aqui, né, ser professor? Gostou do avesso? Adorei. Viu, professor? Tranquilo? Não viu? Não foi tão terrível assim, Não. né, professor? Não, somos todos terríveis. Todos terríveis. Amo ser terrível. Acabou, Piti? Acabou, professor Antônio Cruz Rodrigues. É um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. E vai ficar até amanhã e vamos prestigiá-lo. Vai na palestra hoje, então. 19h30, é isso, professor? 19h30, confirma. Isso, aqui, ó, 19h30 a palestra, confirma aqui. R$20 ali na SIC, a renda revertida para o bairro da Juventude, com este monstro do design, professor Antônio, aqui no programa do Avesso. Vai dar de bandeja para vocês o Trend Profile, hein? Não, professor. Avesso é avesso? Em português? Avesso? Gosto do avesso. Quer dizer, ao contrário, não é? Ao contrário, o programa do... Não, o avesso existe perfeitamente. Avesso existe? Avesso. Avesso. Portugal. Então tá bom?
Professor, gosta de futebol ou não? Adoro futebol. É, Cristiano Ronaldo ou Messi? Tinha que Claramente perguntar, Cristiano eu tinha que Ronaldo. perguntar, Claramente professor. Cristiano Ronaldo. Eu tinha que perguntar. Ele tá bom, né? Eu tinha que perguntar. Tá. E Neymar, não? Muito. Tá bem? Muito. Ele vai preferir o Neymar. Também acho, professor. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu. Grande prazer. Acabou, Pitoca? É isso? Acabou, meu amor. Beijo pra ti. Olha Até aqui, ó, você amanhã. pode encontrar esse avesso sempre hoje no podcast do portal 484, numeral 8 por extenso.com.br, beleza? Não só este programa do avesso, como todos os programas da Som Maior estão lá em podcast pra você, beleza? Você pode procurar no YouTube, nas redes sociais, você vai achar essa baita entrevista com o professor Antônio. Fechou? Quero mandar um beijo Ih, lá vem. pros meus pequenininhos lá da escola João D'Agostinho. Você foi hoje lá, né? Hoje eu fui lá e eu Maravilhoso. rodei o podcast pra eles. Do E programa, daí, pra como é que mostrar foi? pra eles. Adoraram, né? É. Agora eu falei que eles têm que vir aqui na rádio conhecer Falei, o olha aqui, ó, estúdio. o Max falou, parece que ele tá fazendo esses especiais. E hoje é aniversário da morte de Johnny Cash. E Hoje vai ter um deveria- especial Johnny Cash? Não dá porque tem futebol, tem jogo, né? Só se for Senão, meia-noite, tu escapou, Max. né? Tu escapou dessa. Tu vai fazer um especial Johnny Cash ou tu já fez? Não, porque não é véspera de feriado. Tá bom, Tá então bom, vai. Max Evans. Valeu, Então até agora é amanhã tudo no com ele. avesso, vai. Aqui é psicóloga Rosemary Vieira e o meu toque é ouvir o programa do Avesso.